Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas vamos lá para a revisão para ajudar vocês na AP3. Essa é a parte 1 da disciplina, referente à AP1. Todas as células do sistema sanguíneo são produzidas. Meu nome é Esther, tá? Sou professora de biologia, esqueci de me identificar. Todas as células do sistema sanguíneo são produzidas na medula óssea ou no fígado dos bebês em gestação. Já as células do sistema imunológico podem ser produzidas na medula óssea vermelha, localizada dentro dos ossos longos ou chatos. Antes da criança ter osso suficiente, ela produz essas células no fígado, tá? E esse fígado é forte o suficiente para se regenerar caso haja uma lesão. Então, pode ser que tanto na gestação quanto ao longo da nossa vida, o fígado produza algumas células que possam atuar de diversas formas no organismo. Tanto que o fígado é um dos órgãos chaves para o nosso corpo. Para quem estudou Bioquímica 2 sabe disso. Na medula óssea são criadas células indiferenciadas, também denominadas hematopoéticas, dão origem a plaquetas, aos leucócitos e aos eritrócitos. Essas células se diferenciam quando é necessário. No sistema imunológico, são maturadas as células diferenciadas em alguns órgãos. A seguir, iniciaremos esse estudo. Uma coisa que é importante a gente saber: a diferença entre imunidade inata e adquirida. Barreiras inata, barreiras naturais, elementos celulares e moleculares que possam compor o mecanismo de resposta imune. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sendo a sua primeira defesa. Imunidade adquirida é um conjunto de reações que passam a compor a resposta imune, quando aumenta no organismo a proliferação de linfócitos B e T. Olha, imunidade inata é composto por vários sistemas, várias estruturas. E a imunidade adquirida, essas estruturas estão complementadas pelo sistema complemento. Já a imunidade adquirida, por uma via do sistema complemento. A imunidade adquirida é complementada por duas vias do sistema complemento. Principalmente porque nessa imunidade são poucas as células atuando. Defensinas, proteínas que possuem atividade antimicrobiana, sendo consideradas como antibiótico natural. Essa proteína possui uma estrutura em folha beta que é capaz de se inserir na membrana lipídica dos seus agressores. Como vocês sabem, a célula possui, quando a célula é microbiana, até onde se sabe, possui uma estrutura chamada mosaico fluido. Tem proteínas, tem carboidratos, tem colesterol, e essas proteínas dão uma certa dureza e resistência a essas células. Tá? Célula do sistema imunológico. Nós temos duas células que atuam, nós temos dois grupos de células. A célula da série branca e a célula da série vermelha. A série branca são eritrócitos, plaquetas. O que é eritrócito? São células, são as hemácias. E as plaquetas são pedacinhos de partículas celulares, são partículas, né, celulares que ajudam na fluidez do sangue. Não deixe você perder o sangue todo. E tem as trombinas, fibrilas, tá? Que fazem parte da série vermelha. A série branca é composta por um grupo de células que atuam diretamente no sistema imunológico. São denominados leucócitos, células brancas. Esses leucócitos, eles são divididos em leucócitos que atuam na imunidade inata e leucócitos que atuam na imunidade adquirida. Só está faltando nessa figura o macrófago. Tá? Vamos lá, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, célula dendrítica, linfócito T, natural killer e linfócito B. Linfócito T, célula natural killer e linfócito B, elas atuam diretamente quando acontece uma infecção. As outras células que eu falei é na manutenção. O linfócito B também atua na manutenção, porém, ela atua também na destruição de algumas bactérias ou fungos. Imunidade inata, definição.
Os macrófagos e neutrófilos são células de imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para padrão de reconhecimento. O que é isso? É como se tivesse um scanner dentro do nosso corpo para identificar o formato das células e saber se essa célula é humana ou não. Isso acontece não só com seres humanos, mas com todos os mamíferos. Tá? Alguns outros seres vivos desenvolvem outro tipo de sistema imunológico, mas eu vou atentar mais para a espécie humana e para os mamíferos. Na superfície externa da célula, existem esses padrões que a gente chama de pumps. Então, quando o nosso corpo identifica esses pumps, ele já ativa uma série de respostas imunológicas para atuar, para destruir esse micróbio. Ah, tá. E o exemplo de pumps, peptidoglicana, que é a composição química das células microbianas, principalmente bactéria. Manana, que é um polissacarídeo presente na parede celular de bactéria gram-negativa. Monose, monossacarídeo, também encontrado em bactérias, provavelmente alterna, né? Eu não vou dizer como funcionam todas as células do mundo, mas pode encontrar peptidoglicana em bactéria gram-positiva, gram-negativo, mas a maioria das gram-negativas possui manana, tá? Que é um polissacarídeo simples, também encontrado em bactéria. Esses padrões são encontrados como estranhos pelas células de imunidade inata. Tipos de barreira de imunidade inata. Barreira anatômica, pele, mucosa, que impede ou dificulta a entrada de elementos estranhos. O pH da pele, que geralmente é ácido nas mucosas, e isso impede que algumas células microbianas se desenvolvam. Não é que impede, falei errado, mas reduz a facilidade com que essas células se reproduzem. A flora das mucosas é composta por micróbios que competem com os patógenos. É como se fossem micróbios que a gente chama de nossos. São micróbios que estão acostumados no nosso corpo, mas não nos fazem mal. Pelo contrário, eles nos protegem dos patógenos externos. Porém, se acontecer algum corte e esses micróbios entrarem no nosso corpo, eles não estão acostumados com a estrutura interna do corpo. Aí sim eles podem causar alguma infecção. Barreira físico-química. A temperatura e a capacidade de produzir febre inibe o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisozina, citocinas, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e os eliminam. Barreira endocítica. A fagocitose ou pinocitose. Fagocitose é célula na partícula maior ou sólida, pinocitose, partícula menor ou líquida. São mecanismos de defesa que, depois de internalizar os micro-organismos, os destrói dentro das células. Barreira inflamatória. A inflamação traz ao local da injúria moléculas com atividade antimicrobiana, moléculas fagocíticas. Imunidade adaptativa. Estão envolvidas os linfócitos T e B, células do sistema imune que reconhecem os antígenos de forma bem específica, ao conjunto de possibilidades de reconhecimento de um antígeno chamado de repertório imunológico. Quem estudou microbiologia sabe muito bem o que é isso. São os anticorpos TCRs os responsáveis pelo nosso imenso repertório imunológico. Os genes que codificam para anticorpos TCR sofrem um processo de recombinação somática, o que fará com que os linfócitos B e T tenham uma única estrutura molecular para reconhecimento de antígenos. Devido a essa recombinação, todos os linfócitos B e T que se originam a partir daquele que sofreu recombinação serão idênticos, ou seja, clones. Acontece uma expansão clonal. Quando é identificado um determinado tipo de micróbio no seu corpo, nosso corpo começa a reagir, produzindo reações físico-químicas que aumentam o repertório imunológico. Ou seja, algumas pessoas possuem células competentes para infecção e outras não possuem. Essas células competentes para infecção, elas permitem que micróbios se desenvolvam.
Quando uma pessoa não possui essa célula competente de perfeição, é sinal de que o seu repertório imunológico é maior e mais diferenciado. Esses genes, esses TCRs, eles atuam de forma mais eficiente, eliminando qualquer tipo de micróbio nocivo no nosso corpo. Antes de os linfócitos B e T específicos atuarem quando determinado antígeno, eles devem sofrer expansão clonal, que consiste na sua multiplicação sucessiva, de modo a produzir células clones. Quando essas células conseguem destruir um determinado patógeno, essas células pensam: poxa, fulano é muito sinistro, vamos reproduzir esse fulano. Esse fulano vai lá, se autorreproduz de tal forma que sufoca o patógeno porque ele não tem mais condições de se reproduzir. Todas as células patogênicas que são identificadas são destruídas por causa daquela célula sinistra, dominador, que identificou e venceu. É como se fosse a reprodução dos heróis. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócitos B. Cada tipo de clone possui uma imunoglobulina de apenas um tipo que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se epítope, ou determinante antigênico. Órgãos linfóides. Órgãos linfóides primários são responsáveis pela geração e maturação das células do sistema imune. Medula, local de geração de células circulantes do sangue, incluindo as dois sistemas imune. Timo, órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos T. O timo seleciona os linfócitos e os que não são selecionados sofrem apoptose, morte programada das células, para que não tenha muitas células que são inúteis na corrente sanguínea. Órgãos linfóides secundários, onde acontece a resposta imune. Linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Sistema linfático responsável pela condução dos antígenos capturados até os linfonodos. Baço, faz a eliminação das células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Eu esqueci de uma coisa. Nas aves, a bursa de Fabrício é um órgão linfóide primário, tá? Somente aves possuem bursa de Fabrício. Processo inflamatório. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Se a inflamação